Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto encontro. Você está no estágio supervisionado de ensino fundamental, formato extensão. Meu nome é Antônia Mendes Salles, mais conhecida como Arícia, curso R2, Formação Pedagógica em Pedagogia pela Uninter, no Polo de Fortaleza, Farias Brito. E hoje falaremos sobre metodologias ativas e as competências digitais na educação fundamental. Sejam muito bem-vindos. Para o encontro de hoje, preparei uma palestra com a pesquisadora em educação brasileira, a professora Lilian Bassi. Para falar de recursos, precisamos antes falar sobre metodologias ativas. Ela é graduada em Pedagogia e Biologia, possui mestrado em Educação pela PUC de São Paulo, doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, é professora do ensino fundamental, médio e de pós-graduação e organizadora do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Lilian Bassi. Bom, gente, responsabilidade agora, né, de falar depois do Will. Essa fala belíssima para a gente pensar na educação, pensar nos nossos propósitos. E a ideia hoje é eu conversar um pouco com vocês. Eu tenho uma fala aqui de 20 minutos no máximo, e inspirar um pouco para a gente pensar como é que a gente leva tudo isso que nos inspirou tanto na fala do Will para as escolas, né? Como é que a gente faz isso acontecer dentro das escolas. E eu queria começar olhando um pouco para a realidade tecnológica que a gente vive hoje. A gente está inserido numa cultura digital. Quantos de vocês aqui estão fotografando os slides, estão aí com seus smartphones, né? A gente sente a necessidade de documentar, né? A gente fala que a gente vive hoje em dia uma síndrome do FOMO, né? O medo de perder alguma coisa, né? Fear of missing out. Então a gente fotografa. Talvez a gente nunca mais olhe para essas fotos um dia, mas a gente está com elas, né? A gente tem essa necessidade de estar conectado o tempo inteiro. Esse slide, eu gosto bastante dessa organização, que fez um levantamento de como é que está a inserção de tecnologia pelo mundo. Esses dados são de 2017. Só para a gente ter uma ideia, 210 milhões de pessoas no Brasil. Deem uma olhada na quantidade de chips de celular, de subscrições, aí, de mobile subscriptions. Dá uma olhada na quantidade. Que conclusão a gente chega? Tem mais celular do que gente? Tem alguém aqui que tem 2 aparelhos de celular? Levanta a mão, por favor. A gente tem uma quantidade grande de pessoas que têm 2 aparelhos de celular. Lógico que a gente tem aqui 86% de urbanização, né? Então é óbvio, a gente sabe que isso não é no país inteiro da mesma forma, mas nós estamos conectados, nós vivemos conectados, nós vivemos numa cultura digital. A nossa sociedade está conectada, né? Quantos de vocês usam relógio? Vão ter que ficar acendendo a luz, mas levanta a mão um pouquinho, quem continua usando relógio? Quantos de vocês, os filhos de vocês, usam relógio? Levanta a mão, por favor. Diminuiu drasticamente, né? O relógio tem pouca função, né? O relógio só tem função de ver a hora. Pega um smartphone, a quantidade de funções que a gente tem no smartphone. Então, nós estamos vivendo numa sociedade conectada. O nosso grande desafio é pensar o seguinte: esses alunos que estão dentro das escolas hoje vão viver uma realidade, vão estar numa sociedade daqui a 10 anos, aquele aluno que começou o ensino fundamental hoje, daqui a 12 anos, ele vai estar vivenciando uma sociedade que não é mais a sociedade de agora. Quando o Will traz que a gente está educando um aluno para um passado, a gente tem que começar a olhar que educação que a gente vai oferecer hoje para esse aluno no futuro. E não só pensando em mercado de trabalho. Mercado de trabalho é uma das coisas, mas é a sociedade que ele vai viver. Essas 50 profissões que ainda não existem, profissões do futuro, a gente tem aí Big Data, impressora 3D, Cloud Computing. Será que a gente tem que ensinar o aluno a usar isso na escola?
Será que a gente tem que ensinar o aluno a usar a impressora 3D, a usar como a gente aprendeu a usar o pendrive, ou aprendeu a usar recursos nesse sentido? O que a gente tem visto é que, mergulhados nessa cultura digital que a gente está hoje em dia, nem sempre é aprender a usar esses recursos, mas é aprender a ter facilidade de lidar com diferentes recursos. E isso a gente só consegue formando um aluno que tenha essa habilidade, essa maleabilidade de se virar em diferentes contextos. Porque se a gente ficar ensinando para o presente, o nosso risco é que, quando esse aluno chegar no futuro, ele teve uma aprendizagem baseada no passado. Né? Então, é algo que tem que vir nas nossas reflexões e a gente pensar o seguinte: o que tudo isso, o que essa cultura digital, esse mundo em que a gente está inserido, realmente provocou de mudança nas instituições de ensino? Né? Tudo isso que a gente ouviu na primeira fala, como é que está se refletindo nas escolas? Como é que pode se refletir de verdade dentro das escolas, de uma forma que a gente consiga fazer com que o nosso aluno esteja formado para a vida? Né? Que é isso que a gente objetiva. Eu trouxe umas imagens aqui para a gente olhar um pouquinho, só para a gente pensar em situações de sala de aula pelo mundo. Né? Essas imagens mostram diferentes contextos de sala de aula, em diferentes locais. E essa organização de sala de aula passa alguma mensagem para a gente. Né? Que mensagem a gente tem numa imagem como essa? Que mensagem esse espaço passa para a gente? De quem é? O conhecimento está na mão de quem? Essa organização, no estilo que a gente está tendo aqui, reflete quem é que está recebendo e quem é que está transmitindo. Acaba mostrando para a gente quem está tendo um papel ativo no processo e quem está tendo um papel de receptor. Né? E isso não é algo que acontece no Brasil, é algo que a gente tem como reflexo em várias instituições pelo mundo. A nossa reflexão é pensar que, se a gente continuar fazendo esse tipo de desenho dos ambientes escolares, muitas vezes a gente não está atingindo ninguém. Eu gosto muito desse material do professor Todd Rose, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir a um TED dele. Né? Ele trabalha com o mito da média. Quando a gente está planejando a nossa aula, quem daqui é professor? Levanta a mão, por favor. Quem é professor? Está em sala de aula ainda. Quando a gente está planejando a nossa aula, num domingo à noite, né? Musiquinha do Fantástico, Silvio Santos, aquela coisa de você se preparar para o dia seguinte, para que aluno a gente planeja a nossa aula? Será que a gente planeja a nossa aula para o melhor aluno da sala? A gente faz isso? O nosso planejamento está baseado com o aluno que tira 9, 10 e que é o melhor aluno da sala? Muitas vezes não. Por quê? A gente corre o risco de fazer uma aula muito difícil para o restante da turma. A gente também não faz uma aula para o aluno que tem maior dificuldade, para o aluno que tira 1 e 2, porque senão a gente pode deixar metade da sala, ou muito mais da metade da sala, desestimulada. A gente planeja aulas para média. As nossas aulas, as nossas avaliações, a nossa escola, ela muitas vezes está planejado para o aluno médio. Existem alunos médios dentro da escola, em português, alunos que estão na média em matemática, mas será que a gente tem um aluno que é média em tudo? Alguém de vocês se considera um aluno que, durante a vida escolar, foi média em tudo? Nós não somos. Nós vamos bem em uma determinada matéria, temos mais afinidade com matemática, mais dificuldade em português e por aí vai. Imaginem um aluno que passa a vida escolar dele inteirinha tendo aulas médias. Aulas para alunos médios. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente tem que refletir sobre a avaliação e sobre, principalmente, a condução, o processo. Se a gente começa a pensar nisso, e falando dessa cultura digital, vem uma dúvida, e a gente usa o quê? Então, vamos instrumentalizar nossas escolas com computadores. Um computador para cada um vai resolver o problema. A gente pode ter aulas incríveis com um computador para cada um, como a gente pode ter aulas terríveis com um computador para cada um. E a gente pode ter aulas sensacionais com um professor palestrando na frente de uma aula e levando a turma junto com ele. Então, não é o recurso que vai fazer a diferença.
A nossa defesa é que a hora que você começa a mudar a forma de conduzir suas aulas, você tem muito mais chance de não trabalhar apenas com a média, mas começar a olhar para os extremos. Quando a gente pensa nisso, ok, e como é que eu faço isso? Isso foi algo que me inquietou muito. Eu fiz magistério. Mais alguém daqui fez magistério? Eu adoro gente levantando a mão. A gente entrega a idade assim, logo na cara, né? Fala que fez magistério, já entregou, ótimo. Fiz magistério, com 18 anos eu estava em sala de aula, com 27 alunos de 3 anos de idade. Meu filho tem 17 anos, eu não sei se eu deixaria ele com 28 crianças de 3 anos de idade o ano que vem. Mas, 18 anos de idade, eu tinha lá minha turma, e eu já me inquietava. Como é que eu faço 28 alunos, cada um com uma característica, serem contemplados numa aula? Então, isso sempre me inquietou. Comecei a utilizar tudo que a escola promovia de recursos digitais, retroprojetor, mimeógrafo, com muito álcool também, que a gente levava para esses alunos, aquelas folhas encharcadas, retroprojetor, videocassete. Lembram daqueles videocassetes no canto da sala, na parede, aquela tela minúscula, que e 40 alunos na sala assistindo, mas era o que tinha de mais inovador. Só que, mesmo com esses recursos todos, a gente ainda tinha a mesma situação de ter uma aula para todo mundo. Nos meus estudos no mestrado, eu comecei a mergulhar um pouquinho mais na área do ensino de ciências, de entender um pouquinho como é que se construía conhecimento. E no doutorado, eu comecei a observar que recursos a gente poderia ter para facilitar, parar de olhar para a média e começar a olhar para os alunos com as suas características, pensar um pouco mais em personalização. E nos meus estudos no doutorado, eu acabei conhecendo a proposta do Blended, que está sendo usado aí nos Estados Unidos, capitaneado aí pelo Instituto Clayton Christensen. Eu fiz parte de um grupo de experimentações aqui no Brasil, que fez um processo de pesquisação com professores. A gente teve mais de 1.700 professores inscritos, e esses professores eram aqueles professores early adopters, aqueles professores dentro da escola que já queriam inserir tecnologia, já queriam fazer alguma coisa diferente. Nós olhamos para esses modelos e dissemos, ok, isso funciona lá nos Estados Unidos, e aqui? Vai funcionar do mesmo jeito, é diferente? Como é que a gente traz essa realidade para cá de uma maneira que faça sentido para a gente? E passamos a fazer uma experimentação com esse grupo de professores. Nessa experimentação, nós começamos a olhar o quê? Inicialmente, a gente dizia para o professor, ok, a gente já sabe que a gente tem que inserir cultura digital, a gente sabe que a aprendizagem do aluno passivo não dá certo, a gente tem que fazer isso mudar. Só que o nosso olhar é que, do mesmo jeito que a gente olha para o aluno e diz, olha, a gente não pode trabalhar com a média, a gente faz o mesmo com o professor. Muitas vezes a gente faz uma reunião no começo do ano, apresenta uma proposta nova para todo aquele grupo de professores, 60, 100, várias vezes participei de eventos como esse, e a gente olha para aquele grupo como se todos eles, a gente trabalha na média com eles também, e acredita que todos eles vão levar para a sala de aula da mesma forma. E a gente começou a perceber, óbvio, que professores, aprendizes, estão lidando com a aprendizagem também, e a gente precisa respeitar isso. Então, logo de cara, a gente dizia para esses professores, reorganize o espaço da sala de aula. Seus alunos ficam enfileirados, muda esse espaço, faz de outro jeito. A gente teve exemplos de professores que disseram, ok, eu vou mudar o espaço. Eu levei meus alunos para um local com mesas circulares, e eles ficam trabalhando em grupos. Ok, professor, e aí? O que você sentiu do seu papel nessa hora? Ele dizia, é muito complicado, eles estão todos em mesas circulares, ninguém me ouve. Eu fico tentando falar, eles não olham para mim. Ele mudou de espaço, mas o espaço não saiu de dentro dele, né? Ele mudou de espaço, ele colocou os professores em círculo, ele deveria fazer o quê? Estimular a discussão. Mas isso é um primeiro momento. Ele começa, então, a refletir sobre o papel dele. O que eu vou fazer? Se eu mudo de local, se eu não estou mais no centro do palco, o que eu vou fazer? Então, o professor tem primeiro aquela vontade de ficar circulando pelos grupos, para garantir a disciplina, para ver se está todo mundo trabalhando. Mas o papel dele, como mediador, ele vai descobrindo, a partir do momento que ele começa a perceber qual é o papel dos alunos. Ele não precisa ficar o tempo inteiro com os grupos. Esses alunos podem ir desenvolvendo autonomia.
Uma das coisas que a gente coloca no nosso projeto político-pedagógico no início do ano é ter um aluno autônomo, crítico, né, responsável. E muitas vezes a gente está centralizando o tempo inteiro as nossas aulas e a gente não dá a oportunidade para o aluno desenvolver a criticidade, desenvolver a autonomia, desenvolver a responsabilidade. Quando a gente começou a reorganizar, a gente disse para os professores, agora, começa a pensar o que você pode fazer para personalizar. A avaliação tem que ser a mesma, existe ainda uma legislação que exige da gente um monte de coisa, mas o que você pode fazer para essa avaliação acontecer no processo? Ela não precisa acontecer no final. E aí, só nessa hora, a gente olhou para ele e disse assim, olha, está na hora da gente, então, começar a te repertoriar. Vamos pensar o que a gente precisa de tecnologias digitais para te ajudar nesse processo, para te aproximar de uma cultura digital. E, depois disso, envolva a sua escola. Vamos lá, vamos envolver a escola e vamos levar todo mundo para esse processo. O que a gente percebeu é que, para a gente realmente colocar o aluno no centro do processo, no centro em que sentido? A aula é feita para ele e para cada um deles, não para um bloco de alunos. Para a gente fazer isso, não adianta só colocar tecnologia. Esse foi um dos dados da nossa experiência e que eu comprovei na minha tese. Se a gente colocar só a tecnologia e não começar a olhar de forma dinâmica para tudo isso, se tudo isso não começar a se mexer, cultura escolar, espaço, avaliação, papel, gestão, não adianta. Você não consegue mudar apenas uma peça desse quebra-cabeça. Você precisa realmente ter o envolvimento do todo. E aí, ensino híbrido é uma das questões que eu me aprofundei, mas a gente vê hoje que existem muitas outras possibilidades, né? A gente pensa em gamificação, cultura maker, aprendizagem baseada em projetos. Quer dizer, você tem uma série de propostas, né? Aqui a gente não tem o learning no final, mas se a gente fosse levar para o inglês, seria tudo com learning ali no final. A gente tem uma série de propostas metodológicas que levariam esse estudante a realmente ter uma postura ativa em sala de aula. E é isso que a gente acredita. Por quê? Se a gente for pensar de que maneira que esses alunos conseguem se aproximar, né? Mudei de slide antes da hora, mas tudo bem. Se aproximar dessa realidade, a gente precisa também empoderar esse professor. Tá? Pensando nisso, nós elaboramos um curso online que tem todas essas orientações, gratuito, está ali nesse link, é só vocês entrarem para conhecer mais. E as experiências desses professores também são compartilhadas com todo mundo no material que está presente aí no livro. Nesse livro Metodologias Ativas, quem tiver interesse em conhecer, tem um pouco dessa história do grupo, de como é que foi a gestão desse grupo de professores e os desafios que a gente propôs para eles. Na verdade, o nosso grande desafio, né, o que a gente espera realmente, é desenvolver com esses estudantes pensamento crítico, comunicação, colaboração, criatividade. E isso a gente só vai conseguir mudando a estrutura das nossas aulas quando elas precisam ser mudadas. Eu gosto muito de dizer que a gente não está querendo dizer que a gente tem que abandonar tudo que existiu até hoje. Porque boas aulas, como aquelas que nós tivemos, tanto é que estamos aqui ligados à educação até hoje, não acho que devam desaparecer. Mas a gente precisa, dentro do possível, acrescentar outras propostas para esse estudante que vive num mundo digital e que tem outras relações com o conhecimento muito diferentes do que a gente teve. Né? A gente só dependia da Barça, do conhecer, né? Das enciclopédias para aprender. Hoje, é um toque de um dedo, eles têm todas essas informações. Para isso, a gente precisa de um professor e de uma escola que tenha espaço para essa flexibilidade, um professor que tenha realmente compromisso com aquela proposta. Por quê? Logo de cara não vai dar certo. A primeira experiência dos professores era extremamente frustrante, porque a gente vem com uma expectativa, a hora que a gente coloca em prática, nem sempre é 100% o que a gente espera. Mas, a partir do momento que você tem um grupo compromissado, não só em termos de professores, mas em termos de gestão, você consegue avançar para realmente ter uma mudança de mentalidade. Se a gente for pensar, se a gente conseguir deixar como um legado alunos que desenvolvam e que sejam protagonistas, autônomos e, principalmente, felizes, realmente o papel da escola vai poder ser cumprido da maneira mais ampla. Obrigada. Muito obrigada a você que ficou até o final dessa quarta videoaula comigo.
Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, diz o que você achou, o que você concorda, o que você discorda. Quero saber a sua opinião. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.